pessoal, Marcos Aba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre juros compostos. Na aula anterior foi sobre juros simples, agora são juros compostos. E para falarmos sobre juros compostos, claro, temos também os 5 elementos envolvidos nos juros simples. A mesma coisa, tá bom? Só vai mudar a fórmula e a fórmula de capitalização, a fórmula de aumentar o valor do capital. Para quem não acompanhou as aulas sobre juros simples, eu vou passar aqui as informações básicas para vocês. Olha só, o que é o capital, representado pela letra C, o capital? O capital é o dinheiro que vai fazer parte de toda a negociação. Por exemplo, quando você vai num banco com dinheiro aplicar em uma certa poupança, alguma coisa parecida, você leva aquele dinheiro será o seu capital. É o dinheiro que vai participar de toda a negociação. É o principal dinheiro ali no momento zero, que você está com ele no bolso ou está na sua conta e você vai aplicar. É o dinheiro, tá bom? Ou se não, é o dinheiro que você acabou de pegar emprestado no banco. Você foi ao banco e pegou um empréstimo. Aquele dinheiro é o capital, também chamado de principal ou valor presente. Por quê? O valor presente é o valor do momento ali, é o valor mais importante que vai dar início a toda a negociação, tá bom? É o capital. Bom, imagina que você pegou um dinheiro emprestado no banco e depois de um certo tempo, que aqui está o tempo, imagina, depois de uns 5 meses, depois de um certo tempo, esse capital vai render juros. Se você pegou esse dinheiro emprestado do banco, depois de um certo tempo você tem que pagar o dinheiro, que é o capital, e os juros em cima, porque você ficou com o dinheiro do banco. O banco não pode utilizar o dinheiro, então ele emprestou para você, então você vai ter que pagar os juros para ele. O contrário também funciona. Imagina que você que você deposita esse dinheiro no banco, você emprestou para o banco depois de um certo tempo vai ter que te pagar, depois de uns meses, por exemplo, vai ter que te pagar o capital, o dinheiro que você deixou lá, mais os juros, né? Então, dinheiro, tá bom? Esses dois são dinheiros, certo? Então, nós já temos dois elementos aqui dos juros compostos, o capital e os juros. E o capital mais os juros, imagina que depois de uns 8 meses, depois de uns 8 meses você vai lá, vamos supor, é uma aplicação, você vai lá resgatar o seu dinheiro, vai ter o capital e os juros, depois de uns 8 meses que é o tempo. O capital mais os juros, ele tem um nome também, algum nome. Qual que é esse nome? É montante, aqui ó, representado pela letra M, claro, né? Então nós temos o capital e os juros que é chamado de montante. Você aplicou o dinheiro lá, ou você pegou emprestado depois de um certo tempo e a uma determinada taxa de juros você terá que, vamos supor, você pegou emprestado, você terá que devolver o dinheiro mais os juros, ou seja, os dois juntos são o montante. O montante é o capital mais os juros, tá bom? Guarda isso aí, 3 elementos então, né? Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Esses 3 são dinheiros. Quando você for responder, a resposta será 0,00 no final, tá bom? Porque é dinheiro, R cifrão, né? Será alguma coisa assim, vai, R cifrão, que é dinheiro, né? Por exemplo, 5 reais, 0,00 no final, tá bom? Esses 3 aqui, a resposta final tem que ser 0,00. Então o montante é o que? O capital mais os juros depois de um certo tempo. Ok, o tempo a gente já sabe, né? Você deixa o capital lá, depois de um certo tempo ele gera os juros e o capital mais os juros dá o montante, tá bom? E a taxa de juros, o que é a taxa de juros? Quando você deixa um dinheiro no banco aplicado, o que acontece? Para você resgatar os juros, o dinheiro, o capital mais os juros no final, que é na verdade é o montante, aí ficará lá por um determinado tempo e há uma determinada taxa de juros. Por exemplo, vamos supor que você aplique esse dinheiro no banco por 8 meses, que é o tempo, a 1% ao mês. A 1% ao mês você terá tanto de juros. Se você deixar ele lá 10% ao mês, os juros serão bem maiores, né? O valor será bem maior. Então, dependendo da taxa de juros, o juro será maior ou menor, né? 1% o juro é um certo valor. 20% os juros terá outro valor. Então, se você deixar esse dinheiro no banco com a taxa de juros maior, você terá mais dinheiro no final. Então, será o seu capital e mais dinheiro, o montante será bem maior, né? Então, esses são os elementos fundamentais dos juros compostos e também dos juros simples, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Então agora vamos para a fórmula dos juros compostos. Bom, na aula anterior a fórmula qual que era? Era aquela ali, ó, juros é igual a CIT, juros é igual a capital, vezes a taxa de juros, vezes o tempo, né? São aqueles elementos ali. E agora a fórmula dos juros compostos é essa aqui, ó. Montante, olha só, montante, como que a gente calcula? Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo.
montante é igual ao capital, que é o dinheiro mais importante investido aqui, né, na movimentação, tá aqui, vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo, tá bom? Então é assim que a gente calcula todos os elementos que aqui estão, o montante, o capital, a taxa de juros, o tempo. Marcos, mas e como que a gente vai calcular os juros, igual a gente aprendeu na aula passada? É a mesma coisa, juros é igual ao montante menos o capital. Mas espera aí, Marcos, nós não vimos essa fórmula na aulinha passada. Vimos sim, era assim a fórmula, montante é igual a capital mais os juros. É a mesma coisa, o que a gente fez? A gente isolou os juros e jogou o capital para o lado de cá. Ó. Então fica, aqui tem mais C, vamos passar para o lado de cá, do sinal de igual vai ficar menos C. Então juros é igual ao montante menos o capital. Aqui ó, juros é igual ao montante menos o capital. É a mesma fórmula, porém agora formada de uma forma diferente, tá bom? Mas por que, Marcão, que você colocou assim? Isso aqui é normal, já faz parte dos juros compostos que ali estão, tá bom? Juros compostos, isso aqui é normal. Porque na aula passada já tínhamos os juros e aqui não temos na fórmula, tá vendo? Ó? Então esta é a fórmula para calcularmos o juros. Bom, então agora a gente já pode passar para o nosso primeiro exercício, né? Envolvendo 5 elementos fundamentais dos juros compostos. Vamos lá então? Vamos! Bom, e aqui está exercício número 1. Vamos ver o que diz aqui, ó. Qual é o montante produzido por um capital de R$1.000? Qual é o montante produzido por um capital de R$1.000 aplicado em regime de juros compostos a taxa de 10% ao mês por 2 meses? Opa, já temos aqui umas informações interessantes. Então vamos ver quais são as informações importantes e destacar aqui embaixo, ó. Tá bom? Vamos lá. Qual é o montante produzido por um capital de R$1.000? Qual é o montante? A primeira pergunta, ó, qual é o montante? Então a gente vai encontrar o montante que aqui está, ó. Qual é o montante, certo? Qual é o montante produzido por um capital de R$1.000? Olha só. Então também já temos o valor do capital. O capital é igual a R$1.000. Ó. Capital é igual a R$1.000. Procure sempre separar os valores aqui que vai te ajudar bastante, tá ok? Então vamos lá. Por um capital de R$1.000 aplicado em regime de juros compostos. Olha que informação importante aqui, ó. Aplicado em regime de juros compostos. Então, o regime de juros compostos vai levar àquela fórmula montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T, juros compostos, tá bom? Que, aliás, já vamos utilizar aqui embaixo, tá bom? Então, juros compostos, a taxa de 10% ao mês, ó, a taxa é o nosso I. Então, aqui, ó, I é igual a 10% ao mês, sempre a taxa será o I. I é a taxa, tá bom? E outra coisa, pessoal, não confunda os juros com a taxa de juros, tá bom? Juros é dinheiro, que é o J, né? Juros é dinheiro e a taxa de juros é porcentagem, tá bom? Então nunca confunda o J, né? O juros é o J. J é igual a juros, certo? Então a nossa taxa de juros, que é o I, é 10%, tá ok? E olha uma informação muito importante aqui, ó. Taxa de 10% ao mês. Esta informação é muito importante. A nossa capitalização desses juros compostos será mensal. Então o I, que é a taxa de juros, é igual a 10% ao mês. É muito importante essa informação aqui, ao mês. Por que, Marcão, que é importante essa informação? Porque é o seguinte, ó, o tempo deverá ser dado igual à taxa de juros. Se a taxa de juros é ao mês, o tempo deverá também ser ao mês. Mas vamos dar uma olhada. A taxa está ao mês e o tempo, a letra T, é 2 meses também. Então já está certinho. Se por acaso a taxa de juros fosse ao mês e o tempo fosse, por exemplo, 2 anos, o que você teria que fazer? Teria que converter os 2 anos para 24 meses, né? Que cada ano possui 12 meses, então 2 anos, 24 meses. Teria que ser ao mês também. 24 meses seria a informação que iríamos utilizar aqui, ó. Tempo igual a 24 meses. No caso já está em meses aqui, então vamos deixar meses aqui, tá bom? Certo, então vamos utilizar a nossa fórmula dos juros compostos. Vamos, montante é igual a capital, que multiplica, quando abre parênteses já está multiplicando, 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Então agora é só substituir os valores aqui. Então vamos lá, montante temos? Não, é o que a gente vai encontrar. Então vamos lá, então nosso montante é igual ao capital. Qual que é o valor do capital? R$1.000, né? Então R$1.000
reais, né? Olha só, não coloca R$ 1.000, 1.000,00, que vai te atrapalhar nos cálculos. Coloca sempre sem a vírgula 00, tá bom? Mas no final não se esqueça de colocar vírgula 00, porque estamos encontrando o montante. O montante é dinheiro, né? O capital mais os juros, tá bom? No final, na resposta. Então, 1.000 sozinho para calcular, né? Que é o valor do capital, vezes, né? 1 mais, qual que é a taxa de juros? 10%. Então colocamos aqui 10%, vou colocar aqui 10% só para vocês entenderem. Fecha, elevado ao nosso tempo. Então é isso aí, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros, que é 10%, elevado ao tempo. Qual que é o tempo? 2 meses. Tá bom, então vamos colocar o 2 lá, por que não? Já deveria ter colocado, montante é igual ao capital de R$ 1.000, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado a 2. O tempo é 2 meses. Se a taxa é ao mês, o tempo também deverá ser ao mês, né? Pessoal, alguns professores utilizam o tempo como N. N também está certo, porque o que é N? N é o número de períodos, ou seja, a quantidade de períodos. Períodos, no caso, o nosso períodos é mensal. Poderia ser trimestral, semestral, anual, tá bom? Então, o nosso período, que é o N, aqui também pode ser chamado de N, que é o número de períodos, no caso, 2 períodos, no caso, o nosso período mensal, tá bom? N também pode ser utilizado no lugar do T. Então, o nosso número de períodos é igual a 2, tá ok? O que temos aqui, então? Aqui, ó, nós temos aqui parênteses, temos aqui uma potência, base, expoente, né? E temos aqui uma multiplicação, quando há parênteses está multiplicando. Então, pela regra matemática, a gente tem que primeiro resolver os parênteses. Depois que a gente resolver os parênteses, depois a gente resolve a potência, base, expoente, né? E depois a multiplicação, tá bom? Então vamos resolver primeiro os parênteses, certo? Então aqui, o que temos aqui entre parênteses? 1 mais 10%. Então vamos resolver primeiro essa porcentagem aqui, ó. 10%, eu já expliquei na aula passada, mas muitas pessoas com certeza não assistiram a minha aula passada, então eu tenho que explicar de novo. Então vamos lá, 10%, o que é 10%? Com certeza não será o número 10 aqui, ó. O número 10 aqui não existe, você já vai saber o porquê. 10%, o que é 10%? Isso aqui é 10 dividido por 100. Este símbolo aqui quer dizer que o número que está aqui é dividido por 100. Sempre assim, este número é dividido por 100. Aqui está, ó. Então temos aqui 10 dividido por 100, que é 10% também. É uma outra forma, essa forma fracionária de representar 10%. Este jeito aqui não pode ser utilizado na fórmula. Eu coloquei aqui só como representação. Podemos utilizar este método ou a forma decimal, a fracionária ou a forma decimal. Qual que é a forma decimal? É você dividir 10 por 100. Então vamos dividir, então vamos resolver esses 10 centésimos aqui, né? 10 dividido por 100. Então, a primeira explicação aqui é o seguinte, ó. O 10 aqui, vamos colocar o 10 aqui, ó. Todos os números, sem exceção, eles possuem uma vírgula aqui, ó. Todos, sem exceção. 10,0, o número 3.458, ele possui uma vírgula? Sim, a vírgula está aqui, ó. Todos os números sem exceção, tá bom? Certo. Então esse 10 aqui é o nosso 10 aqui, que aqui está indo, então ele possui uma vírgula aqui. Dividir o número por 100, que no caso temos que dividir por 100, porque aqui está dizendo que é 10 dividido por 100. Dividir o número por 100, o que é? É andar com essa vírgula 2 casinhas para a sua esquerda. 1, 2. Então eu escrevi aqui novamente, a vírgula está aqui, né? Então uma casinha, 2 casinhas, então a vírgula agora está aqui, ó. Com isso nós já dividimos o 10 por 100. Então você coloca uma vírgula aqui que não pode ficar vírgula 10 sozinho, tá bom? Então ficou 0,10, tá ok? Vamos colocar aqui, ó, 0,10. Marcão, e o que é 0,10? 0,10 é 10%. Então este número não existe. 10% é 0,10, é um número decimal. Então temos a forma fracionária e a forma decimal. Este daqui é o mais utilizado aqui, ó. Vamos utilizar ele agora para a gente resolver essa continha aqui, tá bom? Então o que a gente fez? Dividiu 10 por 100, pegou a vírgula que estava aqui, todos os números têm uma vírgula aqui na direita. Como dividimos por 100, passamos a vírgula 2 casinhas para a esquerda e aqui ficou, vírgula 10. E vírgula 10 não existe, né? Então colocamos um zero aqui, obrigatório, tá bom? Então deu 0,10. Outra coisa, 0,10 e 0,100 é a mesma coisa.
0,1000, você pode colocar quantos zeros quiser aqui. Tudo isso é 0,1, é um décimo, tá bom? Você pode colocar depois do número que está depois da vírgula, quanto zero você quiser. Então 0,10 é 0,1 e 0,1 é 10%. 10% é 0,1. Então vamos substituir os 10% por 0,1. Marcos, por que você está fazendo à mão aqui? Por que você não faz na calculadora que a gente já faz rapidinho, não perde tempo? Porque é o seguinte, pessoal, nos concursos você vai ter que fazer na mão, não adianta saber fazer na calculadora. Por quê? Você tem que mostrar que você sabe. Então, por isso que eu estou fazendo na mão aqui para vocês, tá bom? Por outro lado também é que nós estamos aprendendo matemática. E matemática temos que aprender a fazer, não é ir na calculadora, né? Aprender a fazer à mão, que é muito importante, tá bom? Então, 10%... O que é 10%? É 0,1 ou 10 dividido por 100. Vamos utilizar 0,1. Vamos substituir aqui? Vamos. Então, nosso montante, vamos colocar aqui, o montante é igual ao capital, que é R$1.000, que multiplica 1 mais 10%. Não, 0,1, fecha, elevado ao nosso período, que é o N, ou tempo, que é 2, no caso, 2 meses. Porque a nossa aplicação está aplicada apenas em 2 meses. Se estivesse aplicado em 10 meses, seria o número 10 aqui, elevado a 10, né? Bom, por enquanto não resolvemos os parênteses ainda, resolvemos a porcentagem, tá bom? Agora vamos resolver os parênteses. E agora vem uma outra informação muito importante, ó. Sempre que você vir algo parecido assim, ó, 1 mais 0, alguma coisa, ou seja, 1 mais a porcentagem, isso aqui sempre irá existir em juros compostos. Juros compostos, que é a nossa fórmula, né? M é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Sempre vai existir isso daqui, ó. Já que sempre irá existir isso daqui, então já vou dar uma dica para vocês. Sempre você vai resolver esses parênteses aqui da seguinte forma. Esta soma que tem aqui, ó, resulta no seguinte. Você vai pegar o 1 e colocar no lugar do 0. Você vai pegar o número 1, sempre teremos o número 1 aqui, ó, sempre, sempre, sempre. Então você vai pegar o número 1 e colocar no lugar do 0. Porque na verdade todos os números possuem uma vírgula do lado direito dele. Não é verdade que eu acabei de explicar? Então o 1, a vírgula está aqui, então você vai colocar ele aqui no lugar do 0 e a vírgula vai permanecer do lado direito dele. Então sempre essa soma vai resultar em 1, o que estiver aqui na frente. Marcos, faz outro exemplo aí pra gente. Por exemplo, vamos supor, entre parênteses eu tenho 1 que sempre terá mais 0, alguma coisa. Isso aqui é normal, já acostuma com isso daí. 0, por exemplo, 25. E 0,25 nada mais é que 25%, tá bom? 25% dá 0,25. Como que vai resultar isso daqui? Isso aqui será, no final dará 1 no lugar do 0,25. Então é assim, sempre 1 vem para o lugar do 0. Como os juros compostos sempre terá isso aqui, então 1 vem para o lugar do 0 aqui. Já guarda isso aí para você. 1 mais 0,25 é 1,25. Mais 1, vamos lá. 1 mais 0,09. 0,09, já vou adiantar para vocês que é 9%. 9% é 0,09 de forma decimal. Como que fica isso daqui? 1 vem para o lugar do 0, né? 1,09. Sempre assim, Marcão? Sempre assim, tá bom? Então agora já podemos resolver os nossos parênteses. Quanto que vai dar essa soma aqui? Vai dar 1,1. Tá bom? Então vamos copiar aqui e substituir aqui, eliminando os parênteses por 1,1, tá bom? Marcos, eu não entendi, dá para você somar para a gente? Claro, 1,0, 1,0 mais 0,1. Somando aqui, o que que vai dar? 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. É só copiar a vírgula aqui agora, deu 1,1, tá bom? Então vamos substituir aqui e eliminar os parênteses, né, por 1,1. Então nosso montante é igual ao capital, que multiplica 1,1 elevado ao tempo. Marcos, você não eliminou os parênteses. É verdade, eu poderia ter eliminados, mas deixa que isso quer dizer que está multiplicando também. Então, olha só, esta soma aqui sempre existirá. Então, o que eu ensinei para você até aqui, você pode ganhar um grande tempo, porque você já converte 10% para 0,1 e essa soma aqui você já sabe como funciona. 1 vem para o lugar do 0. No próximo exercício que a gente tem, a gente vai dar uma parada no exercício e você vai tentar resolver sozinho. Vamos dar um tempinho, eu vou pedir para você parar o exercício para você resolver isso aqui sozinho.
converte em porcentagem, depois faz essa soma aqui, ó, e aí teremos o valor, tá bom? Então, continuando aqui, o que temos agora? Uma potência, ó, base expoente. Como que a gente resolve isso? É a matemática básica, né? É 1,1 elevado ao quadrado, né? 1,1 elevado a 2. Como que resolve? É 1,1 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Se fosse um 4 aqui, seria 1,1 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, como é o quadrado, é ele vezes ele mesmo. Como ficaria? Ficaria assim, ó. 1,1 vezes 1,1, tá? Ele multiplicado por ele mesmo. E como que a gente multiplica? Isso aqui é multiplicação, não precisa colocar, mas é multiplicação, tá bom? E como que você multiplica dois números decimais? Números decimais são números com vírgula. Como que você multiplica dois números decimais? Você faz o seguinte, você desconsidera as vírgulas, faça de conta de que não há nenhuma vírgula aqui. Então aqui fica o número 11 e aqui o número 11. Então você multiplica 11 vezes 11. Ok? Desconsideramos a vírgula. Na resposta a gente vai considerar a vírgula. Então quanto que é 11 vezes 11? 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Terminamos esse 1, colocamos um zero embaixo dele. Agora este 1 vezes 1 é 1. E agora este 1 vezes 1 é 1. Então agora a gente soma tudo aqui, né? 1 mais nada é o próprio 1. 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais nada é o próprio 1. Então deu 121, 11 vezes 11, tá? E agora, Marcos, só que não é 11 vezes 11. Então a gente faz o seguinte, ó, você vem aqui no número decimal, verifica quantos números existem após a vírgula nos dois. Aqui nós temos um número após a vírgula, outro número após a vírgula. Então temos dois números após a vírgula. Então aqui, ó, como todos os números possuem uma vírgula aqui na direita, e nós temos dois números após a vírgula, então você vai andar com essa vírgula duas casinhas para a esquerda. Uma, duas. Então a vírgula ficará aqui, ó. Então dará 1,21. O que é 1,21? É 1,1 vezes 1,1. É isso aqui, ó. 1,1 vezes 1,1 dá 1,21, tá bom? Então multiplica normal, depois você considera as vírgulas. Marcos, e se por acaso aqui tivesse dois números após a vírgula e aqui apenas um número após a vírgula? Então aqui é dois números após a vírgula, mais um número após a vírgula. Você iria andar com a vírgula 3 casinhas para a esquerda. 2 mais 1, 3, tá bom? É assim que funciona. Então com isso a gente já resolveu a potência também, 1,21. Então 1,1 ao quadrado é 1,21. Então vamos substituir aqui, ó, 1,1 ao quadrado. Então montante é igual a 1000, que é o nosso capital, vezes 1,21. Marcos, você disse que esse 1 aqui sempre irá existir, sempre irá existir. O que é esse 1 aqui? Na verdade, pessoal, olha só, esse 1 aqui ele representa o capital. Porque é o seguinte, ó, se você for multiplicar o capital vezes os 10%, aqui é o que fica mais fácil. Capital vezes, aqui é vezes, né? 10%, quanto que é 10% de 1000? É 100 reais, né? Para saber 10% de 1000, pega a vírgula e anda uma casinha para a esquerda, é 100 reais. Ó. 10% de 1000 é 100 reais. E 1000 vezes 10%, apenas 10%, vai dar 100 reais. Espera aí, o montante é igual a 100 reais elevado a 2? É igual a juros elevado a 2? Não, eu quero saber o valor do montante, que é o capital mais os juros, né? Elevado ao quadrado ali. Então o 1 aqui ele representa o 1000. Por quê? Porque 1000 vezes 1, qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo na verdade. Então aqui representa o capital mais os juros. Porque o montante é o capital mais os juros, né? Então tem que colocar o 1 aqui, mais a taxa de juros e levar ao tempo, aí sim eu tenho o valor do montante. Porque senão ficaria, se fosse só a porcentagem, seria 1000 vezes 10%, que é 100 reais. 1000 vezes 10%, que é 100 reais, e o montante é igual a 100 reais elevado ao quadrado, fica meio esquisito. Então 1 representa o capital, tá bom? Então agora o que temos aqui? Um número inteiro multiplicado por um número decimal. Inteiro vezes decimal. Como que a gente multiplica? Olha só, neste caso aqui é super fácil fazer na mão também. Super fácil. O que você faz? Você tem um número aqui que termina com um monte de zero. Isso aqui é muito bom para multiplicar por um número decimal. O que você faz? Você resolve o seguinte, ó, você corta um zero do número, e passa a vírgula uma casa para a direita. Corta um zero, passa a vírgula uma casa para a direita. Então vamos lá? Vamos. Então cortamos aqui a vírgula agora, deixa de estar aqui e agora ela está aqui. Então agora temos 100 vezes
12,1, né? Então aqui você dividiu por 10 e aqui você multiplicou por 10. Então vamos lá, enquanto a gente puder eliminar aquele zero ali, vamos eliminar, vamos lá. Então vamos cortar um outro zero aqui, passar vírgula uma casinha para a direita de novo. Então aqui a gente divide por 10 e ali multiplica por 10. A vírgula não está mais aqui, agora está aqui, ó. Então agora já temos o número 121, né, que a vírgula está aqui, todos os números possuem a vírgula do lado direito, né? 121 vezes 10. Opa, agora já dá para multiplicar, Marcão. 121 vezes 10 é fácil. Que nada, vamos continuar aqui, olha só. Vamos cortar esse zero e colocar a vírgula uma casinha para lá. Mas espera aí, Marcão, não há mais nenhum número aqui. Pode colocar zero, não há problema nenhum. Coloca o zero aqui, ó. E aí sim, então você corta o outro zero aqui, ó. E passa essa vírgula, tira ela daqui e passa para lá agora, ó. Ela está aqui, ó. Então agora nós temos aqui o número 1, só sobrou o número 1 aqui, vezes 1210. 1 vezes 1210 aqui, ó. É 1210. A vírgula lá, tá aqui na ponta aqui, ó. Sempre existe uma vírgula aqui. Então aqui o montante, vamos colocar aqui, montante é igual a 1 vezes 1210. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Então acabamos de encontrar o valor do nosso montante. O montante é igual a 1.000, na verdade aqui, né, como agora estamos tratando de dinheiro, né, a 1.210 reais. Não esquecem, montante é em reais, hein? É valor. Então acabamos de encontrar o nosso montante utilizando apenas a caneta aqui, ó, que é muito importante, tá bom? Que no concurso você não utiliza a calculadora, tem que ser tudo à mão. Então já temos o montante. Beleza, já temos o montante, já temos o capital, temos a taxa de juros, temos o tempo. E os juros, como é que fica? Bom, os juros é aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Vamos colocar aqui, ó. Na aula passada a gente aprendeu que o montante é igual ao capital mais os juros. Ou seja, esse dinheiro aplicado mais os juros rendido é igual ao montante, né? Então eu quero saber o valor dos juros, eu isolo o juro sozinho do lado de lá do sinal de igual. Então o montante, o mais C vai passar para o lado de cá como menos C, que é igual, sobrou os juros do lado de lá, mais J e J é a mesma coisa. Certo, então qual que é o valor do montante? Acabamos de encontrar R$ 1.210. Então 1.210 menos, qual que era o valor do capital? R$ 1.000. R$ 1.000, que é igual a nossos juros. Certo, então 1.210 menos 1.000, sobra 210. Tira o 1.000, fica só os 210. Então 210 é igual aos juros. Então nossos juros, que é dinheiro também, não podemos esquecer, é igual reais, né? 210,00. 210 reais é o nosso juros, tá bom? Montante menos a capital é igual aos juros. Agora eu vou mostrar para vocês em uma tabelinha como que ficou isso daqui, da mesma forma que eu fiz na aula passada, tá bom? Vamos lá? Vamos. Então aqui está a nossa tabela. Juros compostos. O capital era R$ 1.000. Deixamos no banco durante 2 meses a uma taxa de 10% ao mês. Certo? Certo. Então olha aqui a tabela, ó. Então aqui nós temos a coluna mensal, ou seja, o período, né? Período aqui nós deixamos em 2 meses. Eu coloquei alguns meses a mais aqui só para passar para vocês, mas nós aplicamos em 2 meses. No início, lá no período zero, o nosso capital de quanto que era? R$ 1.000, né? No início lá, na hora que você chegou ao banco, você tinha R$ 1.000 no banco. Naquela hora, quanto que você tem de juros? Nada, porque você está acabando de aplicar, você acabou de aplicar. Então, quanto que você tem? Qual que é o montante, que é o capital mais os juros? É só R$ 1.000, porque juros ali no início não tem nada, né? Você acabou de chegar no banco, então o montante é R$ 1.000, certo? Então depois de um mês, ó, no final do primeiro mês, depois de 30 dias mais ou menos, você tem o seu capital que você aplicou mais os juros, ó, 10% de juros, ó, cadê? Olha lá, 10%, tá vendo? Então 10% de 1.000 é igual a um juros de R$ 100. Como que eu sei que 10% de 1.000 é R$ 100? Você passa a vírgula para saber 10% de um número, pega a vírgula, passa uma casinha para a esquerda aqui, ó. Então a vírgula está aqui, então é 100, tá bom? É assim, ó, 100. Isso aqui é 10% de 1.000. Pegou a vírgula, passou uma casinha para a esquerda, 100. Então tá ali, ó, R$ 100. Então no final do primeiro mês você tem o dinheiro que você aplicou mais R$ 100. Então aí você tem um novo montante. Quanto que é? 1.000 mais R$ 100 de juros, R$ 1.100. Tá certo? Então agora você tem R$ 1.100 que passou para o segundo mês. Então no final do segundo mês você tem o R$ 1.100, que era do mês passado, né? Que você já tinha ganhado, que era um direito seu. Então no final do segundo mês você tem os R$ 1.100 mais R$ 110 de juros. Olha só, esses R$ 110 de juros é os juros em cima do novo capital que você tem. Na aula anterior nós tínhamos aqui R$ 100 também, R$ 100,
R$100, R$100, R$100. Por quê? Era os juros em cima do capital inicial. Então era sempre os juros em cima do capital inicial. Era 100, 100, 100, 100, 100. Agora não, é juros em cima, chamamos de juros sobre juros. Na verdade é juro em cima do capital mais os juros. É os juros em cima desses dois aqui, ó. Então 10% de R$1.100, quanto que é? R$110. Quanto que é 10% de 1.100? Pega a vírgula, passa uma casinha para a esquerda. R$110, ó, tá ali, ó. Então, no final do segundo mês, nós temos o capital mais os juros, que te dá um novo montante, que é R$1.210. Então, foi isso aqui que a gente encontrou, ó, utilizando a fórmula R$1.210. Quanto tivemos de juros? R$100 no primeiro mês, mais R$110 no segundo mês. Então, no final do segundo mês, tivemos R$1.210 de montante. Capital mais os juros, R$1.000 mais R$210, que é igual ao montante. Certo, aí eu fiz um pouquinho mais aqui só para mostrar para vocês. Então vamos supor que a gente tivesse aplicado em 3 meses. Você pegaria o seu novo capital, colocaria aqui, e ao final do terceiro mês você teria 10% em cima do novo capital. Quanto que é 10% em cima de 1.210? Coloca a vírgula para cá, 121, tá lá, ó. 10%. Então você tem no final do terceiro mês o seu capital mais juros, que é igual ao novo montante de R$1.331. Tá aqui, ó, tá bom? E assim segue, é assim que funciona uma aplicação em juros compostos, é juros sobre juro, tá bom? Então você vai pegar o seu novo montante e colocar aqui como sendo o seu novo capital, né? E aí no final do quarto mês você vai ter R$133,10, que é 10% de 1.331. E aí como montante no final do quarto mês você terá 1.464. E aí o montante no final do quarto mês, se você for aplicar em 5 meses, pega o dinheiro e coloca aqui, ó, como é um novo capital, mais 10%, quanto que é 10% de 1.464? Pega a vírgula, joga uma casinha para a esquerda, então fica 146. Tá aqui, ó, 146,41, né? Que a vírgula tá aqui, ó, sobre o 41 lá. 41 centavos, R$146,41. Então, 1.464, que é o novo capital que você tem, que você ganhou durante 4 meses, mais os juros que agora você tem mais um mês em cima, então no final você vai ter um montante de R$1.610,51. Isso se você aplicar o mesmo dinheiro a uma mesma taxa de juros. Durante 5 meses teremos um montante de R$1.610,51, tá ok? Então aqui é o tempo, ó, também chamado de N. Então é assim que funciona. Aplicamos por 2 meses, tivemos 1.210. Se tivéssemos aplicado em outro período, em outro tempo, teríamos um outro montante, tá ok? Então olha só o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu coloquei aqui 5 meses de propósito. 5 meses nos deu um montante de R$1.610. Certo, então aqui está, 5 meses. Olha que interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Então, nosso montante é igual a capital, que multiplica 1 mais i elevado ao tempo, né? Ao período, n também. Certo, existe um esquema interessante que é isso daqui, ó. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Existe uma tabela, olha só, tabela financeira. Existe uma tabela financeira que já faz esses cálculos aqui para você, ó. Já calcula a taxa e o tempo juntos. Este cálculo aqui você não precisa fazer, a tabela já mostra para vocês. Então essa tabela ela tem a porcentagem e o tempo. Então você vai multiplicar o capital que você tem pelo valor da tabela. A tabela já dá para você. Marcos, mas como que eu arrumo essa tabela? Essa tabela o professor tem e ele te arruma, tá bom? É só pedir para ele. Mas vem cá, Marcos, eu não estou estudando e eu vou participar de um concurso. Como que eu arrumo essa tabela? Essa tabela, normalmente, os concursos públicos já têm para você o valor dela, tá bom? E se por acaso eu quiser essa tabela, não tiver um professor, Marcão, você vai lá no Google, na seção de imagens do Google, e digita tabela financeira, você vai encontrar a tabela financeira que te dá o resultado deste aqui, ó, desses parênteses e da potência. Esse resultado já está pronto para você. Marcos, você não tem essa tabela aí para mostrar para a gente? Claro que eu tenho, vou mostrar para vocês agora, tá bom? Vamos ver. Então aqui está, essa aqui é a tabela financeira que no Google tem. Vai lá em imagens do Google, digita a tabela financeira que você vai encontrar essa tabela. Como que funciona essa tabela? Olha só, ela tem aqui, ó, 2 seções. As seções do tempo, que é essa ordem vertical aqui, ó, o tempo ou N, né? Se tiver N lá também é a mesma coisa. Então aqui, ó, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mas não considera aqui como sendo mês
Sempre. O nosso caso é mês porque o nosso exercício foi mensal. Então, primeiro mês, segundo mês. Fizemos em 2 meses. E claro, eu dei um exemplo para vocês ali em 5 meses também. Ó, tá vendo? 5 meses justamente para mostrar essa tabela para vocês. Então, aqui temos o tempo em, no caso, períodos. Vamos chamar de período. No nosso caso, o período é mensal. 2 períodos, tá bom? E aqui nós temos aqui nesta horizontal, aqui temos a taxa de juros. 1%, 2% e aí vai. Nós temos 10%. Essa tabela financeira ela continua, tá bom? Porque existem várias porcentagens e existem também vários tempos. O nosso tempo aqui no caso, ele vem até o 18º período aqui, ó. 18º mês, ou seja, 1 ano e meio só, mas continua também, tá bom? Mas o nosso caso está aqui nesse meio. Então o que eu quero explicar para vocês aqui nesta tabela financeira, olha só. Essa tabela financeira ela já te dá o resultado deste elemento aqui, ó. Isso aqui é chamado de fator. Este fator aqui, fator é tudo que participa de multiplicação. Então aqui é um fator e aqui é outro fator. Este fator aqui já tem o valor nessa tabela. Então o que eu tenho que olhar? A minha taxa de juros. Qual que é a nossa taxa de juros para este exercício que a gente fez agora? É 10%. Nós fizemos agora com uma taxa de juros de 10%, tá ok? E o tempo? Nós fizemos com 2 meses de taxa de juros. 2 meses. Então vamos olhar na nossa tabela qual que é esse valor aqui e ver se bateu com o nosso exercício. Então olha aqui, ó. Taxa de juros, nós temos 10%, tá aqui, ó, taxa de juros 10%, e o período nosso é 2 meses, nós deixamos aplicados em 2 meses, então aqui você vai lá no segundo mês, e aqui está, ó. Então, 10%, primeiro mês, segundo mês, primeiro período, segundo período, ó, 1,21. Nós vimos esse valor agora há pouco, 1,21. Zero depois do número que está depois da vírgula não tem valor nenhum. Então aqui é 1,21. Então este valor aqui é 1,21. Vamos dar uma olhada no exercício de novo para a gente ver o capital multiplicado por 1,21 que a gente acabou de encontrar na tabela financeira. Olha só. E aqui está o capital multiplicado por 1,21, que é o que nós encontramos, tá bom? 1,21 vezes o capital. 1,21, este valor a tabelinha já te dá. A tabela financeira 1,21, que nós encontramos aqui, ó, 1,21 está na tabelinha financeira. Vamos voltar para lá. Então aqui está, uma taxa de juros de 10% ao mês durante 2 meses, ou seja, 2 períodos. Poderia ser bimestral, trimestral, semestral, no nosso caso é mensal. Então durante 2 períodos, 1, 2, nos dá 1,21. 1,21 a gente multiplica pelo capital, que a gente vai conseguir um montante. Então, voltando aqui, ó, o capital vezes 1,21 é igual ao montante. Isso se for 10% em 2 meses. Agora vamos verificar aqui, eu coloquei de propósito aqui, olha só. Eu tenho aqui 5 meses, ou seja, o nosso período é igual a 5, né? Um mês, no 5º mês, o mesmo capital de R$1.000, capital inicial, a 10% ao mês durante os 5 meses. Vamos ver o que vai dar. Aqui, ó, pela nossa tabela financeira, vamos ver aqui, ó. Período 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui, ó, 5. Então a taxa de juros é a mesma, né? Então vamos ter que ir lá no 5º lá. Então vamos aqui, a taxa de juros de 10% ao mês. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é a união dos 10% com o 5º mês. 1, 2, 3, 4, 5. Então o valor é 1,61051. Zero depois do número que está depois da vírgula não tem valor nenhum. 1,61051. Então eu multiplico este valor aqui com o capital que tem que me dar o montante. Qual que é o montante? 1.610,51. Então vamos ver, eu vou fazer na calculadora aqui para ver se dá certo. Então qual que é o valor mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1,61051. Então quanto que é o capital? Vamos colocar aqui, ó. CLX, a gente zera. De quanto que é o capital? R$1.000. Então 1.000, 1, 2, 3, entra, tá lá. Então a gente vai multiplicar por, deixa eu ver aqui, 1,61051. Então é 1,61, tá lá, 0,51. Agora aperto vezes. Quanto que deu? Deu um montante de 1.610,51. Vamos ver lá. Olha ali, ó. 1.610,51.
Então, o nosso capital, o mesmo capital aplicado durante 5 meses vai dar 1.610,81. E essa tabelinha acabou de provar pela segunda vez que funciona, tá bom? Então, este 1,61051, quem que é? É essa aqui, ó. Então você vai multiplicar o capital vezes o valorzinho que está na tabela. É a tabelinha financeira, tá ok? Então tá aqui, ó. O montante é igual a capital vezes 1,61051. Quanto que é uma vez 1,61051? Acabamos de fazer, né? Corta esse zero, joga vírgula para cá. Corta outro zero, joga vírgula mais uma casa. Corta outro zero, vírgula mais uma casa. Agora a vírgula está aqui. Olha ela aqui, ó. Então deu 1.610,51. Capital vezes o valorzinho da tabela, tá bom? Vamos fazer mais um exercício? Vamos! E aqui está, exercise number 2, exercício número 2. Quanto irei resgatar de juros ao aplicar R$ 900 durante um ano a taxa de juros compostos de 5% ao semestre? Opa, temos que converter algumas coisas aqui, hein? Então vamos lá. Vamos ver aqui de novo. Quanto irei resgatar de juros ao aplicar R$ 900 durante um ano a taxa de juros compostos de 5% ao semestre? Certo, então vamos separar os valores que a gente já tem. Então olha só, olha que interessante aqui, ó. Quanto irei resgatar de juros? Então a pergunta quer saber quanto será resgatado de juros. Se por acaso não tivesse aqui essas duas palavrinhas de juros, tivesse só assim, ó, quanto irei resgatar, seria o montante. Quanto irei resgatar ao aplicar R$ 1.000 durante tanto tempo a uma taxa tal. Seria o montante. No entanto, é quanto irei resgatar de juros. Presta atenção nisso aí, tá bom? Então, quanto irei resgatar é uma coisa e quanto irei resgatar de juros é outra coisa. Montante e aqui no caso é juros. Então, não vai ser montante aqui, ó. É só juros, tá bom? Então, os juros é igual a interrogação, que é que a gente vai procurar. Então, a gente coloca aqui, ó. Juros é igual a interrogação. Quanto irei resgatar de juros? Continuando, ao aplicar R$ 900. Aplicar, isso aqui é capital. É uma aplicação que você vai lá no banco e aplica em algum investimento lá. Capital, ao aplicar R$ 900. Então, nosso capital é igual a R$ 900. 900,00. Não se esqueça que o vírgula 00 não entra nos cálculos, tá bom? Só no final, na resposta, como estamos calculando juros, juros também é dinheiro, então vai entrar o vírgula 00 na resposta, tá ok? Então, ao aplicar R$ 1.000 durante um ano, então, tempo, olha, período, tempo, um ano. Então, vamos colocar aqui, ó, tempo é igual a um ano, certo? E continuando lá, a taxa de juros compostos, juros compostos leva a fórmula que a gente está utilizando agora. É muito importante essa informação aqui, ó, juros compostos, tá bom? De 5% ao semestre. Taxa de juros compostos de 5%. Taxa é o I. Então, I é igual a 5% ao semestre. Então, I é igual a 5% ao semestre, certo? Então olha só, então já temos algumas informações aqui, né? Temos que calcular os juros, tá ali, ó. Então, ó, a informação interessante aqui, ó, 5% ao semestre, nós temos que converter o tempo também para semestre, não podemos colocar lá na fórmula que é montante, qual que é a fórmula? Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao nosso tempo. Então, no nosso tempo não podemos colocar 1 de um ano, porque é 5% ao semestre, temos que converter para semestre, certo? E um semestre é composto por 6 meses, um ano é composto por 12 meses. Se um ano é composto por 12 meses, um ano contém 2 semestres, 6 meses mais 6 meses, que dá um ano. Então o ano é igual a 2 semestres, agora sim. Agora estamos conversando, né? 2 semestres, então no nosso tempo será 2. A nossa capitalização é ao semestre, não é ao mês, não é ao trimestre, não é ao ano. A capitalização aqui no caso é ao semestre. Então será 5% em um semestre e 10% em 2 semestres. Tá ali, ó, 2 semestres. 5% em um semestre e mais ou menos 10% em 2 semestres. Por que não é 10%, Marcão? Porque estamos trabalhando com juros compostos. Em juros simples dá certo, é 5%
mais 5%, que são 2 semestres. Em juros compostos não. O rendimento é um pouquinho maior, tá bom? É um pouquinho acima do juros simples. Então já podemos trabalhar. Então vamos lá. Olha só. Os juros. Como que a gente calcula os juros? Vamos colocar ali por enquanto. Juros é igual ao montante menos o capital. Né? Não temos o valor do montante, não foi dado no exercício, não temos o valor dos juros, não temos este e não temos este. Temos que ter pelo menos 2 para calcular o terceiro, para resolver esta equação simples aqui. Ó. Temos que ter pelo menos 2 valores. O capital nós já temos, que é R$900. Dá para encontrar o montante? Claro, nós temos o capital, temos a taxa de juros, temos o tempo. Então vamos calcular o montante, encontrar o montante, depois a gente encontra os juros. Então vamos àquela fórmula ali, né? Então montante é igual ao capital vezes 1, que representa o capital, mais a taxa de juros, mais 5%, fecha, elevado ao nosso período, o nosso tempo. Agora vamos fazer o seguinte, isso aqui eu já ensinei para vocês, isso aqui já tem um valorzinho fixo que você consegue fazer. Você vai resolver primeiro a porcentagem e depois que a porcentagem estiver aqui em forma decimal, alguma coisa, vírgula alguma coisa, você vai somar com 1. Então você vai tentar resolver sozinho agora, para agora. Bom, e voltando, como você já sabe, como você já fez, o montante é igual ao capital, que multiplica 1,05 elevado ao tempo. Qual que é o tempo? 2 semestres, é isso? Marcos, eu não consegui, eu não entendi, Marcos. O que você explicou lá no começo, deu 1,05 aqui, não entendi. Dá para explicar novamente? Vamos lá, vamos fazer, eu estou aqui para isso. Então vamos lá, primeiro a gente resolve os parênteses, né? E dentro dos parênteses temos a porcentagem, 5%. Então 5% como que é? 5% com certeza não é o número 5, 5% é igual a 5 dividido por 100. 5 dividido por 100, como que a gente resolve isso daqui? Então 5 está aqui, ele contém uma vírgula aqui, a gente vai andar 2 casinhas para a esquerda, né? Porque estamos dividindo por 100, que é obrigatório, né? Porcentagem só trabalha com 100. Então vamos lá, uma casinha, você já põe o 0 aqui. Outra casinha, você já põe outro 0 aqui. Então a vírgula está aqui, ó. 2 casinhas, então deu 0,05. Então 5% é igual a 0,05. Então esquece isso aqui por enquanto, isso aqui foi o valor que você deveria encontrar sozinho. Vamos continuar dali. Então, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais 0,05 elevado ao tempo, que é 2. Então, montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais 0,05 elevado ao tempo, que é 2. 0,05, que é 5%, né? Está aqui. Como que eu faço para somar isso aqui? Eu sempre vou colocar o 1 no lugar do 0 ali, ó. Então, vai ficar 1, né? 1,05. Eliminamos os parênteses então. Então, montante é igual ao capital, que multiplica 1,05, explicado lá no início. Lá. É só colocar o 1 no lugar do 0 aqui. Ó. Então, montante é igual ao nosso capital, que a gente vai substituir o valor. Não precisa substituir agora, porque estamos resolvendo ali, né? Vezes, vamos eliminar os parênteses, vamos 1,05 elevado ao quadrado, o tempo 2 também. Tá ok? Montante é igual ao capital vezes o 1 continua, 1, continua, que esse aqui representa o capital. Então será 5 mais 5. Então você já coloca o valor aqui, ó, 5 mais 5 é igual a 10. E aí você multiplica o 5 por ele mesmo 2 vezes. 5 vezes 5, 25. Coloca aqui 25, ó. É assim, Marcão, que resolve? É isso mesmo. Então elevado ao quadrado, então é 5 mais 5 está aqui, ou 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que está aqui, ó, 5 ao quadrado. Ou seja, 2 vezes 5, 10, 5 ao quadrado, 25, tá bom? Então é assim que funciona, tá bom? Procura fazer isso aí com os outros valores, até 9% funciona assim, até 9% funciona assim. Acima disso, aí você já tem, no nosso caso era 10% no exercício anterior, então a gente não tem jeito, tem que multiplicar 1,1 vezes 1,1, tá bom? Aqui dá para fazer assim. Vamos fazer mais um para treinar? Vamos. Então, por exemplo, 1,02 ao quadrado. Então vai ficar 1, então 2 mais 2 é 4, né? Tem que colocar o 0 aqui, não se esqueça, hein? Até o 4 tem que colocar o 0 aqui, até o 4 aqui, ó. Então, 2 mais 2 é 4, e 2 vezes 2 é 4, 2 ao quadrado é 4. Então é uma forma fácil de fazer, tá vendo? Então será 2 mais 2, 4,
2 vezes 2, 4. Ou 2 vezes 2 é 4, ou 2 ao quadrado é 4. Vamos fazer só mais um? Vamos. 1,06, quanto que vai dar? Elevado ao quadrado, claro, né? 2 vezes 6, 12. Então vai dar 1,12. 6 ao quadrado é 6 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 6 vezes 6, 36. Tá aqui, ó. Então deu 1,1236. Quando que você vai fazer isso? Quando for elevado ao quadrado aqui, ó. Quando for elevado ao quadrado é fácil de fazer. Então ficará 1,05 elevado ao quadrado. 5 mais 5, 10. 5 vezes 5, 25. Aqui está. Então já temos uma forma também de resolver isso na mão, que é muito importante, que nos concursos você não pode utilizar a calculadora, tá bom? Então agora vamos, o que temos aqui? Montante é igual a capital, que multiplica 1,1025. Qual que é o valor do capital? Vamos buscar lá em cima. R$900, não utiliza vírgula 00 nos cálculos, vamos utilizar apenas 900. Então vamos lá. O nosso montante é igual a 900, que multiplica 1,1025. Aqui está, né? Capital, e este aqui é o fator. Como que a gente multiplica isso? Já sabemos, né? Então aqui, ó, termina com 2 zeros. Opa, melhor ainda. Cortamos um zero aqui, passamos a vírgula para cá. Não está mais aqui, agora ficou 11,025. Cortamos outro zero, passamos essa vírgula agora para cá. Então agora ficou 110,25 vezes 9. Né? Então a vírgula está aqui agora, 110,25 vezes 9. Agora não tem jeito, né? Porque ali é o número 9. Então aí tem que partir para a multiplicação mesmo. Então vamos lá, 110,25 vezes 9. Eu prefiro colocar lá na direção do último número lá, tá bom? É melhor para a gente fazer as contas. Então o primeiro passo, quando você for multiplicar número decimal por número decimal ou por número inteiro, esquece que existe vírgula aqui, ó. Esquece, tá bom? Vamos multiplicar normalmente. Então vamos lá, 9 vezes 5, 45, você coloca o 5, sobe o 4, 9 vezes 2 dá 18, com mais 4, 22, coloca o 2, sobe o 2, 9 vezes nada é nada, só que tem um 2 lá, então a gente tem que descer ele para cá. Agora 9 vezes 1 é o próprio 9 e 9 vezes 1 é o próprio 9. Então agora, beleza, deu aqui 99.225. Só que é o seguinte, temos ali, ó, naquele número de cima é o número decimal, que contém vírgula, né? Temos dois números após a vírgula. Todos os números possuem uma vírgula aqui no final, né? Então temos que deslocar essa vírgula duas casinhas para a esquerda. Uma, duas. Então ficará aqui, ó. Então deu 992,25. O que é 992,25? É o capital vezes este fator aqui, ó, que é a taxa vezes o tempo, né? Que é o fator. Vamos à pergunta. Quanto irei resgatar de juros ao aplicar R$900 durante um ano a taxa de juros compostos de 5% ao semestre? Quanto irei resgatar de juros? Como que é a fórmula dos juros? Está ali, ó. Juros é igual ao montante menos o capital. Então vamos lá. Então juros é igual ao montante menos o capital. Qual que é o montante? Acabamos de encontrar, ó, 992,25. Então juros é igual a 992,25 menos o capital. Quanto que é o capital? R$900. R$900, tá ok? Então, quanto que é 992,25 menos 900? Sobra 92,25, é só fazer a continha. Faz aí pra gente, Marcão, para reforçar. Então vamos lá, 992,25 menos 900,00. Zero depois da vírgula não tem valor nenhum. 5 menos 0 é o próprio 5, 2 menos 0 é 2, 2 menos 0 é 2, 9 menos nada é o próprio 9, 9 menos 9 é 0, certo? Então aqui, como foi uma subtração, você basta descer a vírgula para cá. Subtração, você só desce a vírgula aqui, não é igual a multiplicação. Desceu a vírgula, então deu 92,25. Então está aqui, ó, 992,25 menos 900, 92,25. Esse zero aqui não vale nada, tá bom? Então nossos juros é igual a R$ 92,25, tá bom? Reais, não se esqueça. Pessoal, é o seguinte, para terminar, para você que vai estudar economia, advocacia, contabilidade, administração ou vai trabalhar como corretor imobiliário vendendo imóveis e afins, eu vou ensinar para vocês a fazer isso aqui na calculadora, esses dois exercícios. Rapidinho a gente já vai terminar, tá bom? Vamos lá? Vamos. Então na calculadora como que fica? Ó, montante é igual a capital que multiplica 1 mais 1 elevado ao tempo.
Então agora a gente vai ter que substituir os valores aqui para a gente utilizar essas teclas que existem na calculadora. Olha só a calculadora aqui, ó. Então temos aqui as teclas, ó, N é o tempo, tá bom? Então N, temos a taxa de juros, que é o I, temos o PV e o FV, que eu já vou mostrar para vocês. Vamos utilizar estas teclas aqui da calculadora. Então vamos lá, para você que vai trabalhar na área é muito importante, tá ok? Então ó, o montante a gente vai chamar de FV. O que é FV? FV na verdade é Future Value. Future Value que é o valor futuro, ou seja, o montante não deixa de ser um valor futuro que você vai resgatar lá na frente depois de alguns meses, depois de alguns anos, depois de alguns dias. Então é Future Value, que é valor futuro, tá bom? É o montante, o valor futuro é igual. Isso é isso, tá bom? A capital. O capital em inglês quer dizer present value. É o valor presente, ou seja, é o valor do momento que você aplicou o dinheiro, do momento que você pegou o dinheiro emprestado, é o capital, que multiplica 1 mais I. O que é I? I quer dizer interest rate, que quer dizer taxa de juros em inglês. Interest rate. Ok? Em inglês eu já havia dito para vocês que o tempo também é chamado de N, que é number of periods, ou seja, número de períodos, ou seja, a quantidade de tempo que estará investido. Um mês, 9 meses, um semestre, 40 semestres e assim por diante, número de períodos. Certo, então vamos utilizar na calculadora aqui, ó. Então vamos lá, para o nosso primeiro exercício que fizemos agora há pouco, nosso capital era de R$1.000, a taxa de juros de 10% ao mês, fizemos lá no primeiro exercício. O tempo durante 2 meses, qual que é o valor do montante? O future value. Qual que é o valor do montante? O valor futuro. Então vamos lá. Então você vai seguir isso daqui, ó. Você vai digitar 1000 CHS PV, que é o valor presente. Esse aqui é o valor presente, é o capital. O que é CHS? CHS é change sign, ou seja, troca o sinal do 1000. Ele está positivo, ele passa a ficar negativo, que eu já vou mostrar para vocês. Por quê? Porque quando o banco empresta esse dinheiro para você, esse dinheiro saiu do caixa do banco, então vai ficar negativo. Ou quando você depositou esse dinheiro do banco, esse dinheiro saiu do seu bolso, saiu da sua casa, então vai ficar um valor negativo na sua casa. Por isso que você troca o sinal. Então vamos lá, como que fica na calculadora? O primeiro, então você digita, vamos lá, R$1.000, só o 1000. Então aqui ó, 0, 1, 0, 0, mais um 0, 1000. E agora você digita, troca o sinal, é o CHS que aqui está, ó. Então vamos trocar o sinal, vai aparecer um menos lá. Menos, ok. E aí você aperta o PV, que é o capital, que é o valor presente. Onde está o PV? Está ali, ó. Pronto, você já deu a entrada na calculadora no capital, né? Trocando o sinal dele, sempre assim, sempre troca o sinal do valor presente do capital, tá bom? Na calculadora. Agora a nossa taxa de juros era 10% ao mês. Continua 10%, que a calculadora já reconhece que é 10%, que é 0,1. Então a gente vai apertar 10 e o I. Então 10 e aperta o I. Pronto, já demos a entrada na taxa de juros na calculadora. E agora você vai apertar o N, que é o número de períodos, né? 2. No caso, nós deixamos por 2 meses. Então o tempo, que é o N também, por 2 meses. Então aperta 2, N, 2. N, tá lá. E agora para terminar, você aperta o FV, que é o Future Value, que é o montante. Agora ele vai te dar o valor futuro, que nós encontramos lá no exercício que deu 1.210, o nosso montante. Vamos apertar o FV agora. FV aqui está. R$1.210. Tá bom? Então é assim que calcula na calculadora. Vamos ao segundo que nós fizemos, o segundo exercício. Nós aplicamos, R$1.000, com um tempo de 2 semestres, que era um ano, né? 5% ao semestre. Quanto que é o montante? O FV. Então vamos lá, o mesmo esquema. Outra coisa, não precisa seguir essa regrinha aqui, pode colocar esse primeiro, aquele primeiro, esse primeiro, tanto faz. Só o FV que é bom colocar no último, porque você tem que colocar os valores na calculadora. Então era a taxa de 5%, vamos começar pela taxa, não há problema nenhum. O tempo era 2 períodos, né? 2 semestres, 2 semestres, né? E R$900 era o nosso, o principal, o valor presente. Então vamos lá. Então a gente já pode começar aqui, ó. 5i, 5i, 2n, 2n,
900, que é o nosso capital, não esqueça o CHS, 900, CHS, PV, né, que é o valor presente, que é o capital, PV, e agora o Future Value, né, que é o último lá, o valor futuro, que tem que dar, que a gente encontrou lá, 992,25. Então FV, 992,25. Então é isso aí, pessoal, para a gente terminar, foi isso aí com a calculadora. Se você gostou, por favor, clique no joinha, se inscreva, deixa um comentário, compartilhe aí com amigos, familiares, etc, tá bom? Marcos Zaba aqui no YouTube com vocês novamente.